A nova joia de 370 milhões do Atlético Mineiro. A massa atleticana pode estar vendo nascer um jogador que tem tudo para se transformar em um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Uma jovem promessa do Galo, avaliada em impressionantes 370 milhões de reais, já começa a despertar o interesse de gigantes da Europa. E não são clubes qualquer. Barcelona e Real Madrid estão de olho nessa joia do Atlético Mineiro. E tem mais. Dentro do futebol, já começa a surgir uma pergunta que deixa qualquer torcedor empolgado. Será que estamos diante de um jogador que pode chegar a ser ainda melhor que Neymar? É claro que a comparação é enorme. Afinal, Neymar marcou uma geração e se tornou um dos maiores talentos que o Brasil já revelou. Mas essa nova promessa do Galo vem mostrando características que fazem muita gente acreditar que seu teto pode ser simplesmente impressionante. Quem é essa joia? Por que ela vale 370 milhões de reais? O que Barcelona e Real Madrid estão enxergando? E será que o Atlético Mineiro conseguirá assegurar esse talento antes que os gigantes europeus façam uma proposta? Fica comigo até o final, porque essa história promete mexer com o coração de toda a massa atleticana. E antes de começar, já deixa aquele like para fortalecer o canal e comenta aqui embaixo qual é o seu nome e de qual cidade você está acompanhando o Galo. Quero saber de onde está vindo a nossa massa. Agora sim, vamos à história. O nome dessa promessa é Gabriel Veneno, atacante de apenas 16 anos que vem ganhando cada vez mais destaque nas categorias de base do Atlético Mineiro. E se você acompanha o Galo de perto, talvez esse nome ainda não seja tão conhecido quanto os grandes ídolos do futebol profissional. Mas é justamente isso que torna essa história tão interessante. Estamos falando de um jogador que ainda está dando os primeiros passos, mas que já começa a aparecer no radar do futebol internacional. Gabriel Veneno acaba de dar um passo importante em sua carreira. O jovem atacante fechou acordo com a Go International, empresa comandada pelo empresário israelense Pini Zahavi, um dos nomes mais conhecidos do mercado mundial de transferências. E aqui começa uma parte impressionante dessa história. Zahavi é empresário de jogadores que dispensam apresentações. Entre os nomes ligados ao seu trabalho estão Neymar e Robert Lewandowski, duas estrelas que fizeram história no futebol mundial. Agora, uma promessa do Atlético Mineiro passa a ter sua carreira acompanhada pela mesma empresa responsável pela gestão de grandes nomes do futebol. É impossível não imaginar o tamanho da expectativa, mas é importante colocar os pés no chão. Gabriel ainda tem apenas 16 anos. Ele está em processo de formação e ainda precisa percorrer um caminho enorme até chegar ao futebol profissional, principalmente até alcançar o nível dos grandes craques. Mas talento, ao que tudo indica, não falta. Gabriel vem se destacando na base do Atlético Mineiro e também já teve oportunidades importantes com a seleção brasileira de sua categoria. Na temporada de 2026, o atacante ganhou protagonismo no time sub-17 e participou da campanha do Galo que terminou com o vice-campeonato da Copa do Brasil da categoria. E os números ajudam a contar essa história. Em 14 jogos, Gabriel Veneno já soma 5 gols e 2 assistências na temporada. São números que chamam a atenção, principalmente quando estamos falando de um jogador tão jovem. Mas quem acompanha futebol de base sabe que existe algo além dos números. Existe a personalidade. Existe a maneira como o jogador se comporta dentro de campo. Existe a capacidade de chamar a responsabilidade, procurar o drible, atacar os espaços e tentar fazer a diferença quando a equipe mais precisa. E é justamente esse tipo de característica que faz uma promessa começar a despertar o interesse de quem trabalha diariamente procurando os próximos grandes talentos. Gabriel nasceu em Ilhéus, na Bahia, e sua trajetória no futebol começou muito antes de vestir a camisa do Atlético Mineiro. Ainda garoto, ele passou por uma escolinha de sua cidade e depois integrou o Projeto Canarinhos, em Santa Rita de Cássia. Em determinado momento, chegou a ser buscado pelo Santos, mas acabou sendo dispensado. Só que o futebol tem dessas histórias. Às vezes, uma porta se fecha para outra se abrir ainda maior. E foi durante a tradicional Copa 2 de Julho, em 2023, que Gabriel chamou a atenção do Atlético Mineiro. Naquela competição, o atacante defendia a seleção de Santa Rita de Cássia. O Galo observou o garoto, identificou o potencial e decidiu levá-lo para a cidade do Galo. A partir daí, começou uma nova etapa. Longe de casa, dentro de uma das estruturas mais importantes do futebol brasileiro,
Gabriel passou a trabalhar para transformar aquilo que era apenas potencial em uma carreira profissional. E o resultado começou a aparecer. Hoje, ele é tratado como uma das principais promessas das categorias de base do Atlético Mineiro. E existe ainda outro detalhe que faz a história de Gabriel ser completamente diferente. Seu apelido. Por que Veneno? A resposta está em um episódio extremamente marcante de sua infância. Quando tinha apenas 3 anos, Gabriel estava na casa da avó, na zona rural da Bahia, brincando. Em determinado momento, cansado, ele se apoiou em um tanque de cimento que estava quebrado e colocou a mão por baixo da tampa. Foi quando aconteceu o acidente. O garoto colocou a mão sobre uma cobra e acabou sendo picado. A situação foi grave. Gabriel precisou ser internado e teve parte do dedo anelar direito amputada. Uma história difícil, especialmente para uma criança tão pequena. Mas anos depois, esse episódio acabou dando origem ao apelido que hoje acompanha o jogador dentro do futebol. Durante uma competição na Bahia, um diretor do Santos passou a chamá-lo de Veneno. O apelido pegou e ficou. Hoje, quando se fala em Gabriel Veneno, é esse nome que começa a ganhar espaço entre aqueles que acompanham o futebol de base. E talvez exista uma coincidência interessante nessa história. Porque, dentro de campo, o atacante quer justamente causar problemas para os adversários. Ele quer ser aquele jogador incômodo. Aquele que recebe a bola e parte para cima. Aquele que não se intimida diante do marcador. Aquele que tenta uma jogada diferente. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda demais o canal. E comenta agora, seu nome mais sua cidade. Quero saber de onde a massa atleticana está acompanhando essa história.